Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olha, temos um material bem denso, mas fascinante aqui. Um sermão do John Wesley, lá de Oxford, 1738. O título é Salvação pela Fé, baseado em Efésios 2:8, aquela passagem famosa. Pela graça sois salvos mediante a fé. E a nossa ideia aqui é, então, mergulhar fundo nisso. O que Wesley realmente queria dizer com ser salvo? Qual é o papel da graça de Deus? E, mais importante, que tipo de fé é essa que ele fala? Parece simples na superfície, né? Mas ele detalha bastante. Vamos tentar, destrinchar isso aí. Ótimo ponto de partida. Wesley, ele começa com uma base assim fundamental. Tudo, absolutamente tudo de bom, desde a criação até nossa vida diária, vem do que ele chama de mera graça de Deus. Ou seja, um favor que a gente não merece de jeito nenhum. E do nosso lado, bom, a visão dele é que somos pecadores por natureza, sabe? Com um coração totalmente corrupto, incapazes de merecer algo ou de pagar pelos nossos erros com boas ações. Porque para ele, até as boas ações que a gente consegue fazer vêm de Deus, né? Então, se nós, pecadores, recebemos algum favor, é graça sobre graça. E a salvação, bom, esse é o maior presente de todos. Só é possível porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então a graça é a fonte. A fé é a condição, o jeito de receber. Ele organiza o sermão bem direitinho. Primeiro, que fé é essa? Segundo, que salvação é essa? E terceiro, como ele responde às críticas. Faz sentido. Vamos começar pela fé, então. Vamos. Imagino que ele tivesse uma ideia bem específica do que é essa fé, mas talvez ele comece dizendo que não é, para já ir eliminando as confusões. Exatamente, ele faz isso. É bem didático. Primeiro, ele diz, não é a fé do pagão. Fé do pagão. O que seria isso? Seria, tipo, só acreditar que Deus existe, que ele recompensa quem busca ele e que ele quer que a gente viva de forma correta. Justiça, misericórdia, essas coisas. Muitos povos antigos ou gente sem contato com a Bíblia poderiam ter essa crença geral, né? Mas isso, para Wesley, não é a fé que salva. Entendi. Só uma crença genérica em um ser superior e na moralidade. Isso. E ele vai além. Ele também diz que não é a fé do diabo. Fé do diabo. Essa é forte. E o argumento dele é interessante. Ele diz que o diabo, na verdade, acredita em muito mais coisa que o pagão. O diabo sabe que Jesus é o Filho de Deus, o Santo. Lembra daquela passagem em Lucas? O demônio falando, bem sei quem tu és, o Santo de Deus. O diabo acredita que a Bíblia é verdade. Sim, lembro. Mas para Wesley, essa fé do diabo é só na cabeça, sabe? É intelectual, fria. Não muda nada no coração, na vontade. É a fé que faz ele crer e tremer, mas não transforma. Nossa, pagão, diabo, e ele não para por aí, né? Lembro que ele diferencia até da fé que os próprios apóstolos tinham antes da ressurreição. Isso me pegou de surpresa, mesmo eles largando tudo, fazendo milagres. Como assim? O que faltava ali, segundo ele? Aqui que a coisa fica, realmente interessante. O que define, então, a fé que salva de verdade? Essa parte dos apóstolos é chave, né? Mostra que nem um compromisso radical, nem fazer coisas incríveis em nome de Jesus, era ainda a fé completa, a fé salvadora. O ponto de virada para Wesley é a morte e a ressurreição de Cristo. Então, a fé que salva é especificamente a fé em Cristo e a fé em Deus através de Cristo. Através de Cristo. Isso. E o que a faz diferente é que não é só acreditar com a mente. É uma disposição do coração, como ele fala, citando a Bíblia. Com o coração se crê para a justiça. Essa fé significa reconhecer, lá no fundo, a necessidade e o valor único da morte de Cristo, que só ela paga nossos pecados, nos salva da morte eterna. E, tão importante quanto, reconhecer o poder da ressurreição dele. É daí que vem nossa nova vida, nossa justificação, sermos declarados justos por Deus. Justificação. Certo. Ele cita aquela frase essencial. Cristo foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Percebe a diferença? A fé cristã de verdade para Wesley é muito mais que concordar com ideias.
é uma confiança plena, total, no sangue de Cristo. É depender totalmente do que Ele fez. Vida perfeita, morte na cruz, ressurreição. É se agarrar nele como sendo tudo. Nossa expiação, vida, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Uau! Nossa salvação completa está nele. Ponto final. Entendi. Então a fé é essa confiança do coração totalmente focada na obra de Cristo, ok. Isso leva direto para a segunda parte, né? O que é essa salvação que a fé traz? O que acontece na prática? Ótima conexão. E a primeira coisa que Wesley bate na tecla é: a salvação é algo presente. Agora, como assim? Não é só algo para depois que a gente morrer. É uma experiência que começa agora, aqui na Terra, para quem tem essa fé de verdade. Ele até lembra do verbo em Efésios: sois salvos, estais salvos. É no presente. Faz diferença pensar assim? Muita. E o centro dessa salvação presente, para Wesley, é claro, é a libertação do pecado. Ele volta lá no anjo falando para José sobre Jesus. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E Wesley entende isso de forma ampla. Pecado original, pecados atuais, passados, presentes, da carne e do espírito. A fé em Cristo, ele diz, salva a gente de duas coisas cruciais do pecado: a culpa e o poder. Culpa e poder. Vamos detalhar isso. Salvação da culpa do pecado passado. Como ele explica que isso acontece? Como essa culpa some? O nome técnico para isso é justificação. É basicamente Deus nos declarar justos, mesmo a gente não sendo, né? Mas ele nos declara justos por causa de Cristo. Wesley parte do princípio que todo mundo é culpado diante de Deus. A lei de Deus é boa, mas ela só mostra o tamanho do nosso problema. Ela não resolve. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, ele lembra. Certo. A lei mostra doença, não cura. Exatamente. A justiça que vale para Deus não vem do nosso esforço para cumprir a lei. Vem pela fé em Jesus. É pela sua graça, pela redenção em Cristo, que somos justificados gratuitamente. Ele usa aquela imagem forte de Cristo virando maldição no nosso lugar, rasgando a nossa conta, a nossa dívida. E o resultado disso é glorioso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Isso tira um peso enorme. Mas você falou também em salvação do medo. Que medo é esse? Sim, é o medo servil, aquele medo de escravo, sabe? Medo do castigo, da ira de Deus, que atormenta. Quem é justificado pela fé não vive mais com essa sombra. Pelo contrário, recebe o espírito de adoção. Agora a gente pode chamar Deus de Abba, Pai. Não é mais relação de medo, é de filho. Que mudança. Total. E isso traz o quê? Paz com Deus, esperança na glória, o amor de Deus derramado no coração e aquela certeza interior, que pode variar de intensidade, ele admite, de que nada pode separar a gente do amor de Deus em Cristo. Paz, esperança, amor, segurança. Tudo isso flui da justificação, então. Exato. Salvação da culpa e do medo. Mas e a outra parte? Salvação do poder do pecado. Isso parece ainda mais radical. Ser livre não só das consequências, mas do domínio do pecado em si. Como ele argumenta isso? Esse é um ponto centralíssimo e bem distintivo do Wesley aqui. Ele se baseia muito em 1 João, capítulo 3. Aquelas passagens que dizem: todo aquele que permanece nele não vive na prática de pecado, e todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. São passagens fortes mesmo. Como ele interpreta isso sem cair numa ideia de perfeição total e irreal? Ótima pergunta. Ele não fala de perfeição sem pecado nenhum, mas de uma libertação real do domínio, da escravidão do pecado. Ele detalha o que significa não viver na prática de pecado. Primeiro, quem nasceu de Deus pela fé não peca habitualmente. O pecado não reina mais. Pode cair? Pode, mas não vive mais naquilo. Certo. Não é o padrão da vida. Isso. Segundo, não peca intencionalmente. Enquanto a pessoa está firme na fé, a vontade dela é contra o pecado. Terceiro, não é dominado por desejos pecaminosos que ficam ali martelando.
O desejo principal é fazer a vontade de Deus. As tentações vêm, mas são combatidas pela graça, não abraçadas. Uhum. E quarto, e aqui ele é bem específico, mesmo as fraquezas, sem querer, numa palavra, pensamento, ato, não contam como pecado propriamente dito, se a vontade profunda da pessoa não concordou com aquilo. A conclusão dele é ousada, né? Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, nesse sentido de não ser mais escravo. Ele admite que o crente ainda tem pecado dentro de si, a natureza antiga está lá. Mas não vive mais no pecado. Exatamente. Não vive na prática deliberada, habitual. É uma libertação do poder reinante do pecado. É uma diferença sutil, mas enorme na prática. Não a ausência de falha, mas a ausência de domínio. Então, essa salvação presente, justificação que tira a culpa, e essa santificação inicial que quebra o poder do pecado é um novo nascimento mesmo. A pessoa nasce de novo, começa uma vida nova, ocupa com Cristo em Deus e precisa crescer, se alimentar da palavra como um bebê. Precisamente. É uma transformação radical. E claro que uma doutrina assim tão focada na fé, falando dessa libertação toda já aqui, isso aí ia gerar polêmica, né? Wesley sabia disso. Quais foram as críticas que ele enfrentou e como ele respondeu lá na terceira parte do sermão? Ah, sim. Ele antecipou bem as objeções. A primeira é aquela clássica desde a época de Paulo. Ah, essa salvação é só pela fé, então não precisa mais de lei, de santidade, de boa obra, vira bagunça. A famosa licença para pecar. Exato. Mas o Wesley inverte a lógica. Ele diz, não, peraí. É não pregar a fé que anula a lei. Porque só a fé em Cristo dá o poder para a gente realmente obedecer a Deus de coração. A fé verdadeira, ele insiste, não acaba com as boas obras. Pelo contrário, ela é a raiz de onde brota a santidade e as obras que agradam a Deus. A gente prega a fé justamente para que a justiça da lei se cumpra em quem confia em Cristo e recebe o Espírito. A fé não anula as obras, ela possibilita as obras certas. Entendi a lógica. E aquela outra crítica sobre o orgulho? Essa ideia de ser salvo pela graça não faria a pessoa se achar melhor que os outros? Ele admite que sim, acidentalmente, alguém pode ficar orgulhoso. E ele logo dá o alerta de Paulo. Não te ensoberbeças, mas teme, cuidado. Mas ele argumenta que a doutrina em si, bem entendida, é a que mais combate o orgulho. Ele cita Romanos de novo. Onde está a jactância ou orgulho? Foi excluída. Pela lei das obras? Não, pela lei da fé. Se fosse por obras, a gente teria do que se gabar. Mas se é só crer naquele que justifica o ímpio, não tem mérito nosso ali. A fé é presente, a salvação é presente. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Exatamente. Toda a glória é de Deus, não nossa. Certo. E a outra objeção clássica? Se a graça perdoa tudo de graça, isso não vai fazer as pessoas pensarem, ah, bom, então posso pecar à vontade que Deus perdoa. Wesley reconhece que, infelizmente, tem gente que distorce sim, que vai continuar no pecado para a graça aumentar. Mas ele é duro. A culpa é deles, o sangue deles cai sobre eles mesmos. Agora, para quem tem o coração sincero, ele diz, perceber essa bondade imensa de Deus, perdoando de graça. Isso não leva para farra, leva para o arrependimento, para a gratidão. Saber que a culpa foi perdoada, na verdade, motiva a pessoa a clamar a Deus para ser livre também do poder do pecado. E ele confia que Deus pode fazer essa transformação rápido, como fez com o carcereiro lá em Filipos, ou em Pentecostes. Deus continua poderoso para salvar totalmente. Interessante como ele vira o argumento. Mas e o contrário? Dizer que as obras não salvam. Isso não poderia levar ao desespero? Tipo, não tem nada que eu possa fazer. Sim, ele aborda isso. E a resposta dele é direta. Ele concorda. Leva o desespero? Sim, mas o desespero de tentar se salvar pelas próprias obras. E para Wesley, esse desespero é necessário. É bom. A pessoa precisa desistir de confiar nela mesma, nos seus méritos, para poder se jogar totalmente nos méritos de Cristo. Quem fica tentando estabelecer a própria justiça não consegue receber a justiça que vem de Deus só pela fé. Tem que largar o osso da autoconfiança para receber o presente da graça. Faz sentido. É um tipo de desespero que abre espaço para a esperança verdadeira.
Isso talvez explique por que alguns achavam essa doutrina incômoda. Com certeza. Wesley rebate isso com força. Diz que achar essa doutrina incômoda é ideia do diabo para afastar a gente da verdade. Pelo contrário, essa é a única doutrina que traz consolo de verdade para quem se vê pecador perdido. Que notícia pode ser melhor que todo aquele que nele crê não será confundido? Ele reforça, a misericórdia é para todo mundo. Publicanos como Zaqueu, pecadoras como Maria Madalena, não importa o passado. O convite é aberto. Comprai, sem dinheiro e sem preço. Não tem pecado tão grande que a graça não perdoe. É consolo puro. E para fechar as objeções, ele fala sobre aquela ideia de que talvez essa não deva ser a primeira coisa a ser pregada, o que não serve para todo mundo. Nesse ponto ele é inflexível. Para ele, Jesus Cristo é o único fundamento. Ponto. Não tem outro. Então, salvação pela fé nele não é uma doutrina. É a doutrina base. Tem que ser pregada primeiro e para todo mundo, sem exceção. Para quem a gente não pregaria? Para os pobres, ignorantes, jovens, para os piores pecadores ou para os ricos e estudados. Não. O evangelho é para todos. Ele era bem firme nisso. Muito. E ele ainda traz um argumento para o tempo dele, 1738. Ele achava essa doutrina crucial para combater os erros que ele via na igreja romana da época. Que para ele cairiam se a justificação pela fé fosse bem firmada, e também para frear a imoralidade que ele via crescendo. Tentar mudar a sociedade atacando pecado por pecado era como enxugar gelo, mas pregar a justificação pela fé ia na raiz, detinha a inundação. E, por fim, servia para desmascarar quem se dizia cristão, mas negava o essencial sobre Cristo. Ele até lembra da oposição que Lutero enfrentou com essa mesma doutrina, né? Sim, ele vê um padrão. Diz que o adversário sabe que essa doutrina da fé sozinha abala os fundamentos do reino dele. Por isso tanta briga. Mas o final é de encorajamento. Ele chama o crente de pequenino e diz para ir em frente, confiante, porque na nossa fraqueza que o poder de Deus age. Unidos a Cristo pela fé, a gente vai prevalecer, até a vitória final. Nossa, que análise profunda desse sermão. A mensagem central do Wesley fica muito clara, né? Salvação é presente de Deus, não tem como merecer, a gente só recebe pela fé em Jesus, e não é uma fé qualquer, é uma confiança do coração que muda tudo por dentro. Liberta da culpa, do poder do pecado, do medo, e tudo isso começando agora, nesta vida. Ele termina com aquele louvor que resume bem: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. A clareza e a paixão deles são contagiantes, né? E ouvindo tudo isso, fica uma coisa para a gente pensar, talvez. Diga. Se a gente levar a sério mesmo essa ideia do Wesley, da fé como algo ativo no coração e da salvação como libertação presente do poder do pecado, como é que isso mexe com a nossa espiritualidade hoje? Com a nossa busca por santidade no dia a dia, sabe? No século XXI. Uma ótima pergunta para a gente levar daqui, e com essa reflexão a gente encerra essa nossa conversa de hoje. Este material faz parte da nossa série sobre sermões clássicos. Semana que vem tem mais. Que a graça e a paz de Deus fiquem com todos nós.